A Aninha vai contar pra gente tudo, porque a Aninha tá aqui. A Aninha tá ao vivo hoje, que a gente tem muito assunto, né? Bem-vinda. Obrigada. Já está usando aí, toda certinha, né? O aparelhinho dela, tudo bonitinho. Mas com a doutora Paula é outro assunto, né, doutora? Bem-vinda. Nossa querida endocrinologista do nosso quadro, doutora Paula Pires, hoje vem com um tema importantíssimo. Na verdade, é quase que, eu diria assim, uma bíblia do estudo da história toda, quando a gente pensa em emagrecimento. Não é, Aninha? Porque eu sei que a Aninha, desde o início do quadro, estava com certo receio quando a gente falava de medicamento. Mas espera, calma, será que isso não pode acontecer tal coisa? Então, para que todo mundo entenda, né, doutora? Às vezes, bem indicado, nota 1000. Exatamente. E no caso aqui, né, Carol, a gente vai falar das indicações oficiais para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Tá. Né? São indicações já muito validadas pela literatura científica. E aqui eu trouxe as emoções, porque é assim que a gente faz o raciocínio clínico no consultório. Tá. Não é porque seu vizinho usou tal medicação que essa medicação vai ser boa para você. Entendi. Porque tudo depende dessas variáveis, principalmente relacionadas à emoção e ao apetite. E o perfil de cada um, de comportamento. Por isso que as emoções que estão aqui descritas nas carinhas têm uma relação direta. Bom, vou primeiro te perguntar, doutora, para você comentar da questão aqui do caso da Aninha. A Aninha se identifica com qual destas emoções? A Aninha, quase 100%, ela é aqui, ó. Ela é a ansiedade. Ela é a ansiedade, igual no filme. É igual no filme. A Aninha tá se assistindo, né, Aninha? Assisti. Tá aqui, ó, ela se identificou, então. E, Carol, ela e quase toda a população brasileira. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pois é, e de cada 10 pessoas ansiosas, 7 são mulheres, tá? Então, isso aqui é o que eu mais vejo no consultório. Certo. Né? E hoje a gente tem questionários, uma anamnese toda específica para dar o diagnóstico. Porque um pouquinho ansioso, todo mundo é. A ansiedade até nos faz ter ação e fazer as coisas. Sem dúvida. Quando que eu sei que essa ansiedade está sendo patológica, né? Quando a gente começa a desconfiar do transtorno de ansiedade generalizada, que é você ter ansiedade, muitas vezes não só mental, física, né? Como taquicardia, dor no peito, diarreia, problema do trato gastrointestinal, em qualquer situação da vida. Você vai subir um elevador, você tem ansiedade. Você vai ali na padaria falar com uma pessoa diferente, você tem ansiedade. Entendi. Transtorno de ansiedade generalizada não é que é algo grave, mas é isso, você tem ansiedade para pequenas coisas do seu dia a dia. E atrapalha tudo. Tudo, porque você se desorganiza. A ansiedade, ela cansa mentalmente. Você não tem energia para fazer um exercício, porque no outro dia você nem dormiu direito de tanta ansiedade. Entendi. Faz comer para tentar aliviar aquela sensação que você não sabe de onde está vindo. Será que é aquilo? E você se sente assim? Não, Carol. Você se descobriu, conta. A primeira consulta que eu tive com a doutora Paula, ela identificou a ansiedade e eu falei pra ela, doutora, eu não quero tomar remédio. Você falando, não quero, o negócio do remédio. Porque eu falei, será que vicia? Será que... Sabe, várias perguntas. É tarja preta, né? Vai mexer com a minha mente, o que que é? Você tava bem... Não, eu tava, assim, super resistente em relação à ansiedade, né? E eu acho muito legal falar, porque todos os outros... já usei alguns desses medicamentos, né, anteriormente, e eu acho legal porque com a doutora Paula, ela me explicou com tanta clareza, me trouxe tanto conhecimento, tantos dados, que eu me senti tão, assim, segura. E aí eu falei, não, doutora, então vamos começar. E agora, Carol, parece que eu não tenho mais. Parece que eu não tenho. Porque você já tá fazendo uso. Porque eu faço, a doutora recomendou. Então, a gente já vai contar o que é, já vamos dizer que tratamento é esse, mas a gente precisa citar um pouquinho as outras possibilidades para você aí de casa se identificar, porque de repente você não está sentindo a questão da ansiedade como a Aninha. De repente, vamos para essa caixinha aqui, doutora? De repente, é isso aqui, ó, uma falta de saciedade. Você come e não mata a sua fome. A gente vai entender tudo isso, mas antes a gente vai para as dicas. Na volta, manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV, ó. Todas essas emoções e todos os medicamentos que nós temos hoje que podem sim ajudar, se muito bem indicados. Não sai daí que eu tô te esperando.
De volta com o nosso Você Bonita, abrindo a semana com um super tema dentro do nosso quadro VB Transformando Vidas, com a doutora Paula Pires, que é a nossa endocrinologista, e a nossa Aninha maravilhosa, que a cada dia nos surpreende mais contando essa história, uma história da vida, mas né, você está contando para o público tudo isso. E chegamos então nesse momento de entendermos a questão dos medicamentos bem indicados para o comportamento, as emoções, quando o assunto é emagrecimento. Eu vou deixar essas últimas caixinhas, aqui as duas, para o final. E nós vamos começar por aquela, doutora. Quando a gente fala, essa carinha, tá muito bonitinha as carinhas, né, gente? Essa carinha de intestino preso, vamos começar por aí? Também pode estar associado, né, a essa dificuldade de emagrecimento. Esse remédio, Carol, ele quase não entra no sangue. Ele faz como se fosse uma camada no intestino e inibe a absorção de 30% da gordura. Então, por exemplo, você comeu 10 coxinhas, 3 vão sair pelas fezes. A gordura sai pelas fezes. Então, ele acaba ajudando a emagrecer, porque diminui um pouco a entrada da caloria. E ele acaba regulando o intestino dos pacientes que têm intestino muito preso. Certo. É muito comum, por exemplo, o uso de algumas medicações levarem ao intestino preso. Entendi. E às vezes, mesmo com medidas em melhorar a dieta, isso não resolve. E a gente consegue associar muito bem essa medicação. Porque como não é uma medicação que entra ali no sangue, ela não interage com as outras medicações e ela acaba não é sistêmica. Regulando. Agora, quem tem um intestino super bom, ou até uma tendência a ter diarreia, e come muita gordura, esse remédio também pode soltar muito o intestino. Então, por isso tem que prestar atenção nas indicações. Não é ir lá na farmácia e comprar sem receita médica, não. Tá certo. Então, ele tem uma boa indicação para casos específicos e alguns estudos mostrando que diminui risco de diabetes, melhora o colesterol, então tem efeitos até metabólicos. Que legal! Tá aí, ó, a gente colocou, então você vai se identificando, você aí de casa. Esse primeiro, então, que tá na nossa plaquinha é o Orlistat, certo? E lembrando, tudo aqui é aprovado pelo FDA e pela Anvisa para tratamento de sobrepeso e obesidade. Tá certo. Manda perguntinha que a gente vai tirando dúvidas daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV. O segundo, a gente tem aqui a carinha meio tristinha do comer emocional. E aí tem, né, esses princípios ativos medicamentosos, que seria bupropiona mais naltrexone. Esse remédio, Carol, ele tá há 10 anos nos Estados Unidos, mas só chegou no Brasil ano passado. Então, a gente tem uma experiência clínica de 1 ano e é um remédio muito interessante, porque eles pegaram um dos remédios mais usados para parar de fumar, com um dos remédios mais usados para quem quer parar de beber e bebe em excesso, não consegue parar de beber, uniram e os estudos viram que isso ajuda muito nesse comer emocional, que é você comer mesmo sem fome. Entendi. E ele foi liberado para tratamento. E é o que? Comprimido? Comprimido. É comprimido. Comprimido. Ele vem 120 comprimidos na caixinha, porque a dose efetiva da medicação são 4 comprimidos por dia. 2 de manhã e 2 à tarde. Não é antes de dormir, é à tarde, porque ele pode dar um pouquinho de insônia. Entendi. Pode mexer com essa parte. Pode mexer nessa parte. Mas ele é muito interessante porque ele diminui o impulso. Os estudos mostram que o paciente consegue falar mais não. Entendi. Não para coisas prazerosas, como comida, compras, bebidas, cigarro. Ele tem esse componente um pouco na dopamina do cérebro. É como se a questão da alimentação entrasse nesse vício, de outros, enfim, outros vícios, né? Exatamente. E aí ele pode ajudar, inclusive, então, em outros vícios. Em outros vícios. Ele ajuda com certeza em outros vícios. Tá aí, gente. Quem tiver dúvida, a gente tá deixando, então, aqui. A gente não pode falar o nome, claro, né, do medicamento, a marca, etc. Mas tá aqui, então, a base dele. Aí, quando a gente fala de compulsão alimentar, esse aqui também é muito comum, né, doutora? Lisdexanfetamina, é isso? É uma medicação há muitos e muitos anos utilizada para tratamento de TDAH em crianças e que nos últimos 6, 8 anos foi liberada pelo FDA para o transtorno de compulsão alimentar. Que não é um dia você comer muito, não, isso não é. O transtorno de compulsão alimentar, ele tem uma série de critérios diagnósticos, né, que você tem que ter um episódio de total descontrole uma vez por semana por pelo menos 3 meses. A Aninha até perguntou, né, não é de vez em quando eu comer muito. Ele é uma coisa ali, né, frequência. E essa medicação ajuda. No caso da Aninha, a gente fez os questionários, toda a anamnese, ela não tinha compulsão alimentar. Não tinha compulsão alimentar, então foi uma medicação que eu nem pensei para ela. Também é uma medicação que a gente fala que tem um efeito adrenérgico,
pode dar um pouco de taquicardia, insônia. Então, para pacientes muito ansiosos, como é o quadro da Aninha, é uma medicação que eu teria muito cuidado para dar. Normalmente, quem avalia, né, a gente avalia junto com o psiquiatra, para ver se o paciente vai tolerar bem essa medicação. Doutora, essa medicação, eu sei qual é, precisa de receita? Receita controlada, aquela amarela, que é uma receita ainda mais difícil de encontrar. Que bom, né? Porque mal utilizado leva a casos até de suicídio, coisas assim. É uma medicação que tem uma indicação muito específica. Pode ajudar muitas pessoas, mas tem que ser muito bem indicado. Bem indicado, gente, tá? Vamos lá, que agora a gente chegou na caixinha da Aninha. Vamos falar de ansiedade. Quem se identificou assistindo o filme lá, sim, ficava girando, mas no looping. E aí a doutora colocou aqui, ó, inibidores da recaptação, é isso? De serotonina. Explica pra gente, doutora, o que a Aninha está tomando, então, a partir de agora. Uma das teorias é que a queda da serotonina no cérebro e a alteração da ação da serotonina no receptor cerebral é uma das causas químicas da ansiedade. Tá. Então, essa medicação inibe a recaptação, não deixa a serotonina ser metabolizada, ou seja, a serotonina aumenta no cérebro. Pessoas muito ansiosas, que têm esse déficit de serotonina, ficam tentando pegar serotonina na comida, né? Ou às vezes começam a ficar rolando tela do celular e ficar ali muito tempo. E aí a medicação dá uma estabilizada e a pessoa tende naturalmente a comer menos, fica com menos apetite e consegue se organizar mais, porque uma ansiedade muito intensa, Carol, é muito cansativa e é difícil, né, Aninha? Fala o que você sentia. Como que estava e como está. Nossa, antes eu ficava muito nervosa com qualquer situação, assim, até de pegar o metrô e eu não saber que porta que eu ia sair já me gerava uma ansiedade, eu já começava a ter taquicardia e eu, às vezes, antes de sair de casa eu já tinha diarreia, então às vezes eu ficava com medo de atrasar porque eu tinha que ir no banheiro e às vezes eu ficava assim, será que no lugar tem banheiro? E aí entrava num ciclo. Imagina, não sobra espaço na cabeça para organizar uma dieta, para organizar um exercício físico, né? Não sobra espaço, a cabeça tá E eu comecei a ficar muito em casa, porque eu tinha medo de sair e passar mal. Então, assim, até para fazer exame, eu ficava assim, meu Deus, eu vou fazer exame. Aí, se eu passar mal, eu ficava nesse E aí, looping. cada vez fazendo menos movimento, né? Porque eu ficava mais em casa. Que coisa. E como que você tá agora? Nossa, eu tô muito bem. Cara, eu tô muito bem. Olha, gostou Eu tô muito bem, porque é uma coisa assim que eu tava resistente. Eu falei, doutora, eu não quero tomar remédio pra ansiedade. E aí a doutora conversou comigo, eu acho muito importante falar isso, que a gente precisa conversar e perguntar, porque eu tinha muita vergonha de perguntar pros médicos. Olha só. Deles falarem, ai, coitada, ela é burra, ai, ela não tá entendendo o que eu tô falando. Só que às vezes eram dúvidas que talvez se eu tivesse falado, teriam sido esclarecedoras pra mim e eu me sentiria melhor. E aí, conversando com a doutora Paula, ela me explicou tanta coisa que eu falei, gente, então vamos lá. Sabe uma coisa que uma vez eu li, gente, que o melhor remédio é a relação médico-paciente. Nossa, doutora, total. Porque assim, às vezes a gente vai dar um remédio de ansiedade, mas a pessoa tá tão ansiosa que ela tem ansiedade de tomar o remédio de ansiedade. Exatamente. Né? E aí ela não vai tomar direito e não vai funcionar e a pessoa vai ter medo. Então, ir devagar também no ritmo da pessoa é muito importante. Então, eu acho que para quem tá assistindo, né? Se não tá dando certo, troca, vai procurando, até você achar alguém que bata ali, né? Sim. Que dê liga na relação médico-paciente. Mas a minha dúvida é o seguinte, ele também tem uma ação na questão da fome, ou é mais a parte de acalmá-la comportamental que não a faz buscar a comida? Essa é a principal ação. Tá. Né? Ele não, como as outras medicações que vão lá na área do cérebro diretamente, essa medicação não vai diretamente, não. Tá. Mas ela tem um pouco essa ação no comer emocional também, né? No comer emocional, comer por ansiedade. Mas, muitas vezes, Carol, não é o suficiente para tratar a obesidade. Então, é um início, né, Aninha? É um início, é o nosso ponto de partida. Ele não é um inibidor do apetite, ele não aumenta o metabolismo, ele não controla a compulsão. Entendi. Por isso só te dá um conforto, você se sente parece melhor. Que eu tô normal. É uma sensação de estar normal em qualquer situação que eu for exposta. Que antes você não estava. Nossa, antes eu já estaria passando mal. E aí, seguindo na cronologia do tempo da Aninha, ela conseguiu perder mais de 10 quilos. Só que aí começa
a ser mais difícil, porque ela já está fazendo uma dieta super hipocalórica, 1.200 calorias, né, Aninha? Tá fazendo todo o exercício que ela consegue, só que ela tem um componente genético de obesidade, uma obesidade mais importante, e aí o que a gente tem que fazer nessa hora? Associar medicações. Que é o que a gente vai contar na próxima caixinha. Aninha, a Glaucia falou que você pode contar então dos quilos, enquanto estamos. 87,2. Aí, 87,2. 12 quilos, né, certinho ali. E agora começa uma nova etapa, que a Aninha também estava um pouco ansiosa, mas como aqui a ansiedade está controlada, ela falou, vambora. Que aí a gente chega nessa caixinha aqui, que todo mundo tem muita dúvida. Não tá o nome do medicamento, né, gente? Mas quando a doutora começar a explicar, vocês vão entender o que são os análogos de GLP-1. Falta de saciedade. Então você acredita que vai ser importante para mim agora? É porque assim, cada quilo que a gente perde, Carol, o nosso organismo aumenta a fome em 100 calorias e reduz o metabolismo em 30 calorias. É uma luta. E a gente precisa nessa fase manter a Aninha com uma dieta mais hipocalórica. Só que a fome vai aumentando, a vontade vai aumentando, isso é normal. Não significa falta de força de vontade, é uma proteção do organismo. Entendi. Então, nesse momento, eu preciso continuar inibindo a fome dela. E a Aninha tem um padrão de síndrome dos ovários policísticos com resistência à insulina e esse tipo de medicação também equilibra isso. Ai, que legal! Que são as canetinhas. Que são as canetinhas. Certo, doutora? Certo. E aí, então, pra dar tudo certo, é claro que tem a quantidade ideal, os horários que a Aninha vai fazer o uso. E aí, daqui a pouco, então, numa próxima vez, você vai contar pra gente como é que você tá, porque tem um tempo, né? Tem pelo menos ali uns seus 30 dias para ter uma adaptação. E a gente vai aumentando a dose muito progressivamente. Isso é muito importante para evitar os efeitos colaterais. Que é aquele enjoo, né? Pode mexer com o intestino ou pode fazer a pessoa parar de comer, que não é o que a gente quer. A gente quer que ela fique bem nutrida o tempo inteiro. Sem dúvida. Vamos colocar a perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Que aula, hein, gente? Um beijo. Ai, ela não tá com o nomezinho. Com o tempo, o remédio deixa de ser eficaz? Ai, que pergunta. A cara da doutora já sorrindo aqui. São as perguntas de milhões. São as de milhões. Carol, todo mundo me pergunta isso todos os dias no consultório. É assim, ó. Imagina um paciente hipertenso ou um paciente com diabetes. Ele não tem que usar um remédio para normalizar a pressão ou para normalizar a glicemia? Sem dúvida, aqui não tem cura para a vida toda, né? Um controle. Chega uma hora que essa pressão normaliza e que a glicemia normaliza. Ela fica baixando até zerar? Não. Mas se a pessoa suspende o remédio, o que acontece com a pressão? Volta. Remédio anti-obesidade é a mesma coisa. Não é que ele vai baixar até a pessoa ficar numa magreza excessiva que nem é da genética dela, que nem o corpo suporta. Chega uma hora que o peso estabiliza. E tudo bem, não é que o remédio não está fazendo efeito, ele ainda está fazendo efeito. Ele está inibindo o reganho. Isso ainda, isso é um mantra no meu consultório. Manter é resultado. Manter é resultado. Porque a maioria das pessoas com obesidade e sobrepeso reganham o peso perdido. E aí o que acontece? Quando ela está nesse efeito de manutenção, acha que o remédio não está fazendo efeito. Esse remédio não está fazendo efeito porque eu não estou emagrecendo mais. E para. E aí é um rebote. Não existe isso do remédio não fazer efeito. Tá. E aí a próxima pergunta, então eu vou ter que usar remédio pro resto da vida? Então, era o que eu ia dizer. Isso meio que sugere a questão quando a gente fala que vicia, mas não é que vicia. É que aquela individualidade do paciente necessita daquilo. Exatamente. Mas eu sei, gente, que falar isso de remédio pro resto da vida é muito pesado. As pessoas... E doutora, você é leve, doutora. Gente, ela é uma leveza pra falar, pra tudo. Ela é assim, você é leve. E o que acontece? Muitos pacientes, por si só, param. Até porque a gente tem hoje uma das maiores barreiras, que é o custo, né, Carol? As melhores medicações são muito caras, apesar da gente ter algumas medicações mais acessíveis. Hoje, o que eu entendo no tratamento de sobrepeso e obesidade, em termos de uso de medicação, um uso intermitente. Tem muito paciente que consegue manter 2, 3 anos, mas aí vem uma menopausa, vem uma gestação, vem, sei lá, uma pandemia, né? E aí, nessas horas a pessoa pode se desregular e voltar a ganhar. E tudo bem a gente fazer mais um ciclo de medicação. Entendi. Para voltar ela para aquele peso que a gente estabeleceu, que nem sempre é um peso magro.
pode ser um peso de 10, 15% a menos do que a pessoa estava e manter aquilo. Não, e eu entendo o que você está dizendo, doutora, e acho que a Aninha também, a gente tem um minutinho, e eu acho interessante a gente colocar essa ponderação. Na real também, tudo isso aqui vai auxiliar, sendo bem indicado. Sim. Mas a mudança de hábitos é fundamental. É a base. Não tem como, não é verdade? Então agora eu vou usar a canetinha, mas aí eu vou comer lá o açúcar. Não é, né, Aninha? Você sabe disso. E eu já, em 2019, eu já fiz uso desse medicamento. E eu comecei, emagreci muito, só que minha mãe teve um AVC, eu me abandonei. Entendi, foi quando teve essa E aí eu engordei muito mais. Você nem tinha feito toda a mudança ainda, né? Não tinha. Olha, eu tô adorando acompanhar essa história, eu quero te agradecer. Maravilhosa ela, né? Demais. Doutora Paula Pires, @doutora abreviado, Paula Pires lá nas redes sociais. E Aninha maravilhosa! Vamos continuar contando essa história. Tô muito feliz que você tá muito feliz. Um beijo no noivo. O noivo não veio me ver ainda, tá, gente? Eu tô Ele vai vir nas férias. Eu quero ver, eu quero conhecer. Beijo, obrigada. Até semana que vem tem mais quadro.